Vamos combinar uma coisa. Todo mundo, de um jeito ou de outro, está buscando sucesso. Mas já parou para pensar se a gente não está fazendo isso do jeito errado? E se a fórmula que a maioria das pessoas segue for, na verdade, um mapa para o fracasso? Pois é, nesta análise a gente vai mergulhar fundo no que a ciência de verdade, e não os mitos, tem a dizer sobre como se constrói uma vida de sucesso. Para começar, vamos direto ao ponto que talvez seja o mais comum na nossa cultura. A mania de medir o sucesso olhando para o lado, sabe? Aquela olhadinha nas redes sociais, na carreira do amigo, na viagem do parente. É quase um reflexo usar a vida dos outros como uma régua para medir o valor da nossa própria jornada. A gente faz isso o tempo todo, muitas vezes sem nem perceber. E é exatamente aí que a ciência acende um grande alerta vermelho, porque, de acordo com inúmeros estudos, viver nesse modo de comparação constante é a receita perfeita para a frustração, para a ansiedade e para a infelicidade. Na prática, esse hábito não só atrapalha, como ele literalmente sabota qualquer chance de se alcançar um sucesso genuíno e duradouro. Então, se olhar para o lado é o caminho errado, qual é o certo? Bom, o primeiro passo, o mais fundamental de todos, é jogar fora a régua antiga e construir uma nova base. A gente precisa, antes de mais nada, redefinir o que a palavra sucesso realmente significa. E a definição que a ciência nos propõe é poderosa e, ao mesmo tempo, libertadora. Sucesso não é um lugar onde se chega, um troféu que se ganha. É um processo. É a jornada diária de ser hoje um pouquinho melhor, um pouquinho mais sábio, um pouquinho mais habilidoso do que a pessoa que a gente era ontem. A única competição válida, a única comparação que importa é com o nosso eu do passado. Agora vamos aprofundar um pouco mais nessa que é, talvez, a maior de todas as armadilhas mentais. A ideia de que se medir pelos outros é o jeito certo de crescer. E para sair dessa armadilha, é absolutamente crucial entender a diferença gigantesca que existe entre se comparar e se inspirar. A diferença é como água e óleo. A comparação é destrutiva. Ela pega o sucesso de alguém e joga na sua cara, como se dissesse, você não é bom o suficiente. Isso gera inveja, gera dor, gera um sentimento de pequenez. Já a inspiração? A inspiração é outra coisa. Ela é construtiva. Ela olha para o sucesso de alguém e pensa, uau, que incrível! O que eu posso aprender com essa jornada para aplicar na construção da minha própria história? Inspiração gera admiração, gera energia, gera movimento para frente. E se isso parece só uma questão de ponto de vista, a neurociência vem para provar que o buraco é bem mais embaixo. Estudos com ressonância magnética funcional mostraram uma coisa assustadora. Quando a gente sente inveja ao ver o sucesso de alguém, as áreas do nosso cérebro que são ativadas são as mesmas ligadas à dor física. É isso mesmo, para o seu cérebro, inveja dói de verdade, como um machucado. E o pior, quando vemos essa mesma pessoa fracassar, as áreas de prazer e recompensa podem ser ativadas. É um mecanismo primitivo e totalmente autodestrutivo. E para ilustrar o poder da inspiração, essa frase de Isaac Newton é simplesmente perfeita. Um dos maiores gênios da história da humanidade não se sentia diminuído pelos cientistas que vieram antes dele. Pelo contrário, ele reconhecia que só conseguiu enxergar tão longe porque usou o conhecimento construído por eles como base. Ele se inspirou nos gigantes, ele não competiu com eles. É essa a mentalidade que constrói o progresso. Ok, já entendemos a armadilha da comparação. Agora, vamos falar de uma consequência direta dela, que virou uma epidemia no nosso mundo digital. A pressão para parecer perfeito, invulnerável, inabalável. Uma verdadeira máscara de perfeição. Para entender isso na prática, vamos imaginar a história, hoje tão comum, de uma influenciadora digital. Olhando o perfil dela, o que a gente vê? Uma vida de comercial de margarina. Fotos perfeitas, sorriso no rosto, sempre confiante, rodeada de amigos, vivendo experiências incríveis. A imagem que ela projeta é a de alguém que é a prova de balas, totalmente invulnerável. Só que por trás das telas, a realidade é o exato oposto. Longe dos holofotes, essa mesma pessoa se sente profundamente ansiosa, frágil e apavorada com a possibilidade de ser julgada. Um único comentário negativo no seu perfil é capaz de arruinar o seu dia, porque aquela armadura de perfeição é na verdade feita de casca de ovo. E aqui está o ponto-chave que a gente precisa entender. Essa demonstração de invulnerabilidade quase nunca é arrogância ou narcisismo. Na maioria das vezes, é um mecanismo de defesa. É um escudo pesado que a pessoa constrói para esconder uma fragilidade imensa, um medo profundo de não ser boa o suficiente. É uma tentativa desesperada de calar as vozes críticas que existem dentro da própria cabeça. E o que a ciência do sucesso nos mostra é que o caminho real para a força é justamente o oposto. É preciso ter a coragem de ser vulnerável.
Porque é só quando a gente reconhece e aceita as nossas imperfeições que a gente pode de fato começar a trabalhar nelas. Esconder uma fraqueza não a faz desaparecer, só impede que a gente aprenda e cresça. O sucesso de verdade nasce quando a gente para de gastar energia mascarando as falhas e começa a usá-la para encará-las de frente. Muito bem, já desmontamos o mito da comparação e o mito da perfeição. Agora vamos atacar um terceiro, que é o vício da nossa era, a ilusão dos atalhos. A crença de que o sucesso de verdade pode ser rápido, fácil e principalmente confortável. A nossa mente foi condicionada a buscar o caminho mais curto. Quer um exemplo prático? Pense em como era para adquirir um livro nos anos 90. Para muita gente, isso significava uma jornada de horas, pegando ônibus, às vezes até uma balsa, para chegar a uma livraria e talvez ainda ter que esperar semanas pelo livro. Hoje, um clique. O livro aparece magicamente no seu dispositivo em segundos. Essa facilidade toda nos acostumou a querer tudo para ontem. Só que existe um problema fundamental nisso, que o velho ditado já resumia perfeitamente. O que vem fácil, vai fácil. O nosso cérebro valoriza aquilo em que a gente investe esforço. Coisas que chegam de graça ou com um clique são muitas vezes abandonadas com a mesma facilidade. Pense em quantos livros digitais ou cursos online a gente já comprou por impulso e nunca sequer abriu. O atalho para obter a coisa não é um atalho para obter o valor dela. Então, se o sucesso não é um bilhete de loteria que a gente encontra, nem um atalho mágico que a gente descobre, o que é? A resposta da ciência é clara e direta. O sucesso é uma construção. Ele precisa ser erguido, dia após dia, com paciência, esforço e dedicação. Exatamente como se constrói uma casa, tijolo por tijolo. E toda construção sólida precisa de blocos fundamentais. O primeiro é encarar a vulnerabilidade, que é o alicerce, é saber onde o terreno é fraco para poder reforçá-lo. O segundo é aprender com os erros. Cada falha não é o fim da obra, é um tijolo com defeito que nos ensina como escolher o melhor da próxima vez. O terceiro é o compromisso diário, que é o cimento que liga tudo. Não adianta colocar 1000 tijolos num dia e abandonar a obra por um mês. E por fim, a ação dedicada, que é o trabalho braçal, o ato de colocar a mão na massa todos os dias. Não tem mágica, é processo. E agora, para a gente finalizar a nossa construção, precisamos falar de um ingrediente que muita gente ignora, ou pior, considera um sinal de fraqueza. Um ingrediente essencial, especialmente hoje na era da chamada cultura da agitação, ou hustle culture, que prega o trabalho incessante. Essa ideia de que é preciso estar sempre na correria, trabalhando sem parar, é uma das maiores falácias do nosso tempo e é cientificamente incorreta. Descansar não é luxo, é uma necessidade biológica para o alto desempenho. É durante o sono que o cérebro organiza as informações e consolida as memórias. É nos momentos de relaxamento, quando a nossa mente vagueia, que o cérebro entra no modo difuso, que é essencial para ter ideias criativas e resolver problemas complexos. O filósofo estoico Sêneca já tinha entendido isso há mais de 2000 anos. O desafio, o esforço, fortalece a mente. Perfeito, mas vamos usar a analogia do corpo. Ninguém que quer construir músculos treina o mesmo grupo muscular 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso não constrói, isso destrói. O músculo cresce no descanso. E com a nossa mente, a lógica é exatamente a mesma. O esforço precisa ser equilibrado com a recuperação. Juntando todas essas peças, o retrato do sucesso que a ciência nos pinta fica muito claro. Ele não é um destino, mas um processo. Não é sobre atalhos, mas sobre construção. E, acima de tudo, não é sobre ser melhor do que os outros, mas sim sobre o compromisso diário de ser uma versão um pouco melhor de nós mesmos. O que nos leva, então, à pergunta final que fica no ar. A escolha, no fim das contas, é sempre nossa.